ponto de tangência, eu posso sempre tirar. Ou eu uso o sistema de coordenadas curvilíneas, ou eu posso, nesse ponto aqui, nesse plano aqui, formar as minhas coordenadas localmente ortogonais. É aquela história, eu passo das coordenadas curvilíneas, vamos dizer assim, eu passo de coordenadas curvilíneas sini para coordenadas retilíneas, que a gente chama, então, quando a gente vai para a base retilínea, vamos chamar as coordenadas curvilíneas de sini, e eu vou poder fazer uma transformação. Eu posso passar de uma base de coordenadas curvilíneas, quer dizer, de um sistema de coordenadas curvilíneas, para um sistema de coordenadas que é localmente plano. Vou chamar aqui de coordenadas XA. Então, a gente, quando faz essa transformação de coordenadas, né, como é que a métrica se transforma? A métrica, quem é o elemento de linha? O elemento de linha é Gelini, Deximi, Deximi, é o elemento de linha em coordenadas curvilíneas. Mas o que pode usar esse elemento de linha assim, Gemini. Quem é Deximi? Deximi, DXA, DA, DXA. Então, essas coordenadas curvilíneas dependem localmente do x. Coordenadas esféricas, né? Quer dizer, as coordenadas esféricas eu posso relacionar o L, o θ e o φ em função de x, y, z. A gente sempre relaciona as coordenadas curvilíneas em função, ou vice-versa. Eu posso relacionar o x, escrever x, lá é R cosseno de θ, cosseno de φ. Fazer aquelas transformações de coordenadas. O que eu estou aqui fazendo, passando das coordenadas curvilíneas para as coordenadas localmente planas, né? E aqui vai ficar dxi, dxp, dxv. Então, agora eu vou ter uma expressão da métrica no espaço plano. Eu vou pegar essa combinação aqui, Gelini, Deximi, DXA, Deximi, DXB, tudo isso aqui, DXA, DXB. Então, isso aqui é o elemento de linha no meu espaço plano, tangente à variedade naquele ponto. Então, isso aqui vai me dar a métrica do meu espaço plano. Vamos dizer, em geral, uma métrica eta AB. Se for um espaço tipo Minkowski, que essa métrica tem assinatura mais e menos. Se for um espaço euclidiano, como é o caso da 3 esferas, essa métrica simplesmente é o delta. É o delta de planeta, é tudo mais um, né? Mas o que eu estou fazendo? Eu estou passando a métrica de um espaço para a métrica plana. E esses objetos aqui, então a gente faz essa transformação aqui. Então, a métrica plana é a métrica curvilínea e esses elementos do jacobiano aqui, que fazem a transformação de coordenadas, das coordenadas planas para as coordenadas curvilíneas. Esse objeto aqui é o que nós chamamos, né, ou fazer o contrário, posso fazer também o contrário, se quiser inverter essa relação aqui, fica melhor. Vou botar assim, vai ficar o Gelini, vai ser o eta AB, DXA, DXB, DXI, DXB, DXI. O que eu posso fazer aqui é o seguinte, no momento que eu definir isso aqui, agora eu multiplico pelos jacobianos inversos e ganho isso aqui. Só para então eu passo, essa relação pode ser invertida porque, claro, a gente imagina que um bom sistema de coordenadas é aquele que tem jacobiano, uma boa transformação de coordenadas é aquela que tem jacobiano inversível. Então, eu aqui escrevi o G vezes isso igual ao eta, aí agora, é claro, eu posso, como esses A's e B's são livres, eu multiplico pelos inversos, eu multiplico com dxa, dxplano, e assim vai. E aí eu ganho essa relação aqui. Mas o que é importante dessa relação? Eu estou passando da métrica plana, da métrica euclidiana, para uma métrica curvilínea. E aí, esses objetos aqui é o que nós chamamos de Hilbert. É um objeto que tem um índice A e um índice Mi, e ele é função das coordenadas. Quer dizer, pode ser função do xi ou função do x mi, tanto faz, dependendo das coordenadas. Aqui nesse caso aqui, eu estou passando as coordenadas curvilíneas, né? Então vamos ver aqui, eu tenho isso aqui. Então, isso que é Hilbert. A Hilbert é aquela matriz. Como se escreve isso? Eu sei. Pergunta ao nosso alemão agora, ao nosso Google. Fio. Fio vai é porque fio é muitos, né? Então seriam muitas telas.
Como a gente está falando, geralmente o pessoal em 4 dimensões chama de Vierbein, que é 4 pernas. Vierbein. Nesse caso, nós estamos falando de um espaço tridimensional. Então, para nós é Dreibein, né? Tem 3 pernas. Né? A gente está falando de um espaço de 3 dimensões. Se for um espaço, como é um espaço de muitas dimensões, geralmente o pessoal usa o Vierbein. Se for 2 dimensões, Dreibein. Você tem que aprender a contar em alemão. Temos até 11. Até 11, que é teoria mãe, né? Tem teoria. Então, 2 é Zwei, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Bein. Então a teoria é. Então é só pede ao Google para mandar os cartões para você. O Google dá uma aula de alemão para vocês aí pelo Skype. Mas isso aqui então é Vierbein. Então geralmente tipo, a gente chama Vierbein porque a gente não está especificando a dimensão. É muitas pernas, múltiplas pernas. Isso. Muito bem. Então, isso, ou o pessoal da relatividade chama mais de tetrada, né? Que é tetra, porque é 4, mas na verdade deveria ser N áreas, né? E o pessoal usa uma notação para aquilo lá. Mas assim, tetradas se for em 4 dimensões. Então, isso aqui são as tetradas, vamos dizer assim, nesse caso da esfera tridimensional. São as tetradas, então, quer dizer, a Vierbein, nesse caso aqui, ela é uma matriz que me faz a passagem, né, que me faz a conexão entre o mundo plano e a versão curvilínea, quer dizer, é a variedade vista do ponto de vista das coordenadas curvilíneas e das coordenadas planas locais. Geralmente a gente chama esse índice aqui de índice mundo, é o World Index, é o índice curvo, e o índice plano a gente chama de Flat Index, é o índice do espaço-tempo plano tangente. Então, o papel dela é passar a métrica curva para plana e a plana para curva. Exatamente. Aqui, por exemplo, eu vou escrever isso aqui, essa relação ficou assim, ó, é mi A, é mi B. Então eu posso escrever essa métrica, né, assim. Posso pensar assim, ó, G', se isso aqui é linha e coluna, então eu vou pegar linha, coluna, eta AB, e aí aqui eta B, I. Então fica linha, coluna, é um produto matricial. Isso aqui é linha, isso aqui é linha. Então estou variando essas colunas com essas linhas, variando essas colunas com essas linhas, e isso aqui é coluna. Então, na verdade, eu posso sempre escrever, né, a métrica curva, né, em termos matriciais, como sendo a matriz Vierbein, a métrica plana e a matriz Vierbein transposta. Então, daqui a gente tira aquela famosa relação, o determinante da métrica, como essa métrica plana pode ter determinante mais 1 ou menos 1, dependendo se o espaço-tempo é. Se o espaço-tempo é euclidiano, é todo mais 1, então o determinante é 1. Se o espaço-tempo é tipo Minkowski, ele pode ser mais 1 ou menos 1, depende se tem tantas dimensões com sinal menos e tantas coordenadas com sinal mais. Mas basicamente esse determinante aqui é mais ou menos 1. E aí aqui fica o determinante da Vierbein ao quadrado. Determinante de G e determinante da Vierbein ao quadrado. Então, a menos daquele sinal, dependendo da dimensão, no espaço-tempo quadridimensional, quando a gente faz teoria de relatividade geral, a gente tem 4 dimensões e o espaço-tempo é pseudo-euclidiano. Mais, menos, menos, menos. Então, esse determinante é menos 1. E aí, a gente geralmente chama de determinante da Vierbein, a gente chama de E. Geralmente designa E como sendo o determinante da Vierbein, o E, IA. Então, o E acaba sendo raiz quadrada de menos G. A gente faz isso. Então, por isso que quando a gente coloca raiz quadrada de menos G, na descrição das tetradas ou das Vierbein, o raiz de menos G vira o determinante da Vierbein. E lembrar que a Vierbein é inversível. Então, a gente quando escreve E, Mi, A, vezes E, A, Mi, isso aqui dá um delta, Mi. Então, a Vierbein original, ela tem índice mundo embaixo e índice flat em cima. O inverso da Vierbein é o contrário. É o índice flat embaixo e o índice mundo em cima. É o inverso, quer dizer, como a gente definiu assim, a Vierbein ela acabou sendo definida desse modo assim. Derivada de XA em relação a XMI. Então, é claro que o inverso da Vierbein, assim, o E a Mi, ele vai ser dXMI dXA. Então, se a gente tivesse no espaço de 4 dimensões, a gente teria como se fosse 4 quadrivetores, digamos assim, indexados por A. Exatamente. Então, é uma matriz 4x4 que faz a passagem, como vocês vão observar, das métricas. Então, só para lembrar isso aí. Então,
que eu estou falando? Isso o pessoal usa em teoria quântica de campo de espaço curvo? Isso, bastante. Porque para você colocar férmions, pergunta o doutor aí, para você colocar férmions, bom, eu acho que o Matheus deve saber isso também, para você colocar férmions, você não pode, o grupo de transformações gerais coordenadas, ele não admite representações fermiônicas. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer os férmions, que nem a gente faz no modelo sigma. Joga os férmions para o espaço tangente. No espaço tangente você pode definir férmions, porque é um grupo euclidiano ou pseudo-euclidiano, é Lorentz ou euclidiano. Você define os férmions ali e a Filbin faz a conexão. Quer dizer, quando você pega o lagrangiano de Dirac, né, que é psi barrado e gama mi, d mi, psi, você vai para o espaço curvo, então esse psi ele não tem representação no espaço curvo. Então o que você faz eu vou usar tudo, vou colocar esse férmion no espaço plano. Então você faz a seguinte, e essa combinação, você faz assim, psi barrado, e aí aqui você coloca, para fazer essa contração, você coloca aqui a Filbin, coloca todas as matrizes gama no espaço plano, são matrizes gama constantes no espaço plano. Quer dizer, você faz a álgebra de Clifford no teu espaço quadridimensional plano. Aqui você coloca isso e assim. Então você coloca, e aqui, claro, coloca o determinante da Filbin. Então essa versão aqui seria, claro que aqui eu estou omitindo uma coisinha que eu tenho que covariantizar essa derivada, colocando na conexão de spin. Eu estou pegando aí o grupo de Lorentz, agora é local. Cada ponto eu tenho um grupo de Lorentz local, coisa local. Então eu coloco aqui uma derivada covariante que vai fazer a covariantização do grupo de Lorentz local. Mas, basicamente o que é importante é a Filbin. A Filbin é que vai ligar a álgebra de Clifford do mundo plano ou do mundo flat. Só para lembrar disso. Então, para você fazer teoria de campo, espaço curvo, se você quiser incluir férmions, da equação de Dirac, espaço curvo, ou quiser fazer eletrodinâmica quântica, ou QCD em espaço curvo, você botou férmion em espaço curvo, tem que colocar a Filbin. É o formalismo chamado formalismo de primeira aula ou formalismo de Einstein-Cartan. O formalismo métrico, ele se adapta bem se você não tem férmions. Mas quando você tem férmions, você tem que colocar a Filbin para poder fazer essa conexão. Muito bem. Então, só estava chamando a atenção disso. Por que isso tem a ver com o modelo sigma? Né? Então, estava chamando a atenção. Nós temos aqui um grupo SUN. O grupo SU2, não importa. Então, a gente está vendo um grupo SUN, como o grupo SU2, ele está associado a uma variedade curva. Então, o que está acontecendo aqui? Quando eu escrevo a minha matriz de SUN, esse modo aqui, eu estou colocando tudo no espaço plano. Mas, claro, essas coordenadas, então, os geradores, né, os geradores ficam, quer dizer, a álgebra de Lie, quer dizer, se um grupo é uma variedade curva, como no caso do SU3, do SU2, o grupo SU2, ele está nessa esfera S3. Mas eu pego um plano tangente num certo ponto, e esse plano tangente é um espaço linear. Quem está aqui é a álgebra de SU2, quer dizer, SU2 está no plano tangente e o SU3 está na própria esfera. O grupo é a variedade curva e a álgebra é o espaço tangente, a variedade curva em cada ponto. Então essa é a estrutura. Então SU2 está aqui. Se for SU2, esses geradores seriam as matrizes de Pauli sobre 2, sigma A sobre 2. Vai ser um grupo SUN, vamos deixar aqui, os geradores de SUN. Mas o que? Esses índices aqui são índices do mundo flat, e essas são as coordenadas flat. Então, na verdade, esse ômega A é o ômega A, vamos dizer assim, de coordenadas flat, que eu vou chamar então de outro nível, vou chamar de índice I, para não confundir com XI, que é índice do espaço-tempo plano. Isso aqui é Minkowski. Mas aqui, essas coordenadas aqui são as coordenadas, quer dizer, em cada ponto eu tenho essas coordenadas planas, né, ligadas, né, por uma transformação geral de coordenadas a um sistema curvilíneo. É como se eu passasse de coordenadas cartesianas para coordenadas polares ou para coordenadas esféricas, por exemplo. E agora, isso aqui é a função de x'. Por quê? Porque em cada ponto, meu espaço-tempo, o que é a ideia que a gente está falando aí? Em cada ponto do espaço-tempo, eu tenho um grupo SUN. Coisa local. Em cada ponto, eu tenho um grupo SUN. Então, em cada ponto, eu tenho esse SUN com coordenadas psi. Então, em cada ponto do espaço, eu tenho um SUN com coordenadas psi. E essas coordenadas se relacionam às coordenadas planas, né? Posso chamar aqui de ômega em cima, né?
as coordenadas planas do espaço tangente. Então a coisa está aqui. Aqui, em cada ponto do espaço-tempo tem um S e um N. Essa é a ideia. O grupo interno, né? Em cada ponto do espaço-tempo você tem aquela simetria, aquele grupo de simetria. Então em cada ponto do espaço-tempo nós temos uma esfera, um S e um N, uma variedade curva associada a S e um N. Então em cada ponto, então o que eu tenho? Essas coordenadas aqui, curvilíneas, e passando para as coordenadas planas. Então, quer dizer, derivar em relação a xmi, então, por exemplo, quando eu pego essa grandeza aqui, U d'área, dmi, U, vamos usar a regra da cadeia, não posso. Vou derivar em relação a ômega A, vou derivar em relação a ômega A, o meu 1. Mas depois eu vou derivar o meu ômega A em relação aos meus xi. E depois eu vou derivar os meus xi em relação a xi. Estou usando a regra da cadeia. Derivo em relação a ômega, que esse U é função de ômega, mas ômega é uma função de xi, e xi é uma função de x. Então, estou usando. Então, lá dentro, né, quer dizer, a coordenada espaço-temporal está aqui dizendo que em cada ponto do espaço-tempo eu tenho uma variedade curva. Com essas coordenadas curvilíneas, mais as coordenadas planas, quer dizer, a álgebra de Lie, quando a gente pega uma expressão, uma álgebra um grupo, né, de exponencial de I, parâmetros geradores, aqui está na álgebra. Então, aqui está no espaço plano, não está no espaço curvo. Mas os campos, né, então, na verdade, a gente tem esses objetos aqui. Então, agora, o que é isso aqui? Isso aqui são as filbagens, que seria EA. O fio baixo, estou passando das coordenadas planas, das curvilíneas para as planas e vice-versa. Agora, quando eu derivo U em relação, quer dizer, essa grandeza aqui agora, o que é isso aqui? Isso aqui é exatamente isso aqui, só que em vez de ser uma derivada xmi, é uma derivada A. Eu vou estar derivando essa exponencial, que é EIG. I ômega G. Então, cada vez que eu derivar em relação a ômega, isso aqui está na álgebra de Lie. Então, isso aqui eu posso sempre escrever daquela forma lá. É como se fosse, aqui eu chamei de um lambda BA, pode ser que, sei lá, eu posso chamar isso aqui de um Ki AB GB. Então, isso aqui está na álgebra de Lie. Derivada, né? Quer dizer, que eu tenho matriz do grupo, um operador que é uma derivada, matriz do grupo inversa. O operador de derivada, matriz, isso está sempre na álgebra de Lie. Então, essa combinação aqui, ela é QAB, GB. E aí, o traço de GA, GB é um delta. Então, basicamente, o que a gente está tendo aqui é o seguinte, essa integral toda está dando o traço. Então, a gente vai produzir um traço aqui, ó, vai produzir, aqui vai ter um GA. E aqui é como se tivesse um GB. Poderia chamar isso aqui de QACGC. E aí eu posso pensar o seguinte, antes de fazer isso, vamos fazer aqui a seguinte coisa. Estou pegando essa expressão aqui, deixa eu arrumar isso aqui bonitinho, vou bagunçar, vou botar aqui direitinho para não perder força. Então a gente pegou o d'área dmi U. Daí nós lembramos, então, nós estamos fazendo esse exercício aqui. E aí a gente lembrou que o nosso U é exponencial de I ômega A de um xi, de um xi, de um xi. Aqui a ideia, espaço-tempo, em cada ponto do espaço-tempo eu tenho uma variedade curva, que é o manifold, que é o espaço curvo de parâmetros do SUN. No caso de SU2 é uma 3 esfera. No caso de SU4, de SU3, já se mostrou que é uma espécie de um hiperboloide 8-dimensional. A dimensão é 8, porque SU3 tem 8 geradores. Então, no caso de SU3, a variedade curva deixa de ser tridimensional, como no caso de SU2, que é uma 3 esfera, e passa a ser uma variedade 8-dimensional. E aí, essas coordenadas podem ser transformadas em coordenadas planas, né? E é o que a gente faz para poder escrever a álgebra. A álgebra está no espaço plano, está no espaço tangente, o grupo está na variedade. Bom, então a gente fez a seguinte coisa, a gente aí escreveu o d'área dmu como sendo o d'área
tem aqui a derivada em relação, sei lá, a um ômega D de U, e aí a derivada, vou botar de ômega A, derivada de ômega A em relação a Xi, e o deriva Xi. Agora aqui a gente usou então esse fato. Isso aqui para nós é um coeficiente Qi, AB, GB. Isso está sempre na álgebra. Então a gente ficou com essa expressão aqui, Qi, AB, são coeficientes numéricos, aí aqui GB, GB. Aí aqui, o que nós temos aqui? A Filbari é a I de Xi. E aqui, demi Xi. Isso vale. Aí eu posso agora, claro, posso sempre incorporar essas constantes aqui, né? Se quiser, posso sempre redefinir uma nova Filbari. A menos dessas constantes. Ou eu posso também, se quiser, redefinir os geradores a menos dessas constantes aqui. Eu posso reabsorver. Como são constantes, né? Eu posso reabsorver aqui ou posso reabsorver aqui. Então, basicamente, a gente pode, no fundo, trabalhar uma família de geradores, como se fossem geradores agora GA', vamos colocar assim, GA', que eu vou absorver isso aqui. Aqui eu tenho EAI-Xi e aqui eu tenho DMI-Xi. Então, isso vale para o primeiro e vai valer para o segundo. Mas o traço, eu gosto sempre normalizar, escolher essas matrizes e normalizar traço de G til A, traço de G til B, como sendo a menos de uma constante, que não importa, porque tudo isso aí vai ser o coeficiente da ação, eu posso absorver tudo com coeficiente. O que é importante é que o que vai sair daí vai ser o produto dessa Filbari, a I de Xi, DI Xi, vezes a outra Filbari, que vai ser um B, um EB aqui e um J. Teria alguma coisa com E, D, J de Xi, DI, Xi, J. Só que, devido ao traço G til A, G til B, o A vai ser igual ao D. Né? Então, opa, é isso mesmo, né? O traço do GA com GB o pode ser como... O traço do GA com GB, exatamente, vai dar um delta. Vai dar a métrica de Cartan aí, na verdade, não pode botar o GAB. A métrica no grupo, né? Pode ser o ETA B. Então a gente ficou. Então esse produto aqui agora vai ficar a métrica plana IAEJB. Isso aqui vai dar então para nós a métrica curta. Isso aqui vai dar para nós o GIJ de Xi, que é o produto das Filbaris, e DMI Xi, DMI XJ. Então a gente reduz, né, aquela ação, quer dizer, a menos de coeficientes que eu pude, né, juntar tudo, não importa, porque o que importa da ação é os campos, né, que a princípio varia soldado com os campos, aquela constante aí relevante, mas basicamente a gente consegue transformar esse, né, objeto aqui nessa ação no modelo Xi. Então, quando eu tenho esses campos aqui, né, quer dizer, quando eu comecei com essa ação, traço de demil d'área, DMU, né, a gente inseriu aí, aqui a gente inseriu o mundo d'área e foi fazendo essas considerações e a gente viu que no final de tudo o que a gente ganha é um modelo sigma não linear. Quer dizer, a não linearidade está muito grande aqui por causa do grupo, esses objetos aqui são matrizes do grupo, né? Por serem matrizes do grupo, eu tenho uma estrutura não linear. No final eu mostro que isso é equivalente a um modelo sigma não linear. Certo? Então, isso aqui é a base dos chamados modelos quirais, da teoria de perturbação quiral que você usa, né? Isso aqui para dois tipos de SUM, um SUM left, um SUM right, tá? Não vou comentar muito isso. Para mim o que é importante aqui é mostrar que o modelo sigma não linear, ele sai também numa descrição quando a gente agora trabalha com campos que não são mais elementos da álgebra de Lie, mas os campos passam a ser elementos do grupo de Lie. Os campos têm valores do grupo, não na álgebra. Os campos de Yang-Mills, eles têm valores na álgebra. Eles são, né, combinações lineares. Quando a gente escreve campos de Yang-Mills como uma matriz de SUM, o nosso campo de Yang-Mills de SUM é uma combinação linear dos geradores. Esses campos que a gente chama de Lie álgebra válida,
eles dão valores na álgebra, que é uma estrutura linear. Agora aqui não, eu estou pegando os campos que são valorados no grupo. E aí o grupo é uma estrutura muito não linear. O grupo é exponencial aquilo a todas as ordens, então vai ter todas as ordens naquela expansão. Então, isso aqui, na verdade, define o modelo sigma. E a métrica desse modelo sigma, ela está ligada justamente à métrica da variedade curva associada a esse grupo SUN. Se eu pegar o SU2, essa métrica aqui vai ser a métrica da esfera tridimensional, da esfera S3. E aqui, então isso aqui é exatamente um modelo sigma, né, numa variedade alvo com métrica G e J, e os campos são essas componentes aqui, os campos são essas coordenadas do espaço curvo. Então isso eu queria chamar a atenção, porque muitas vezes, agora, claro, a gente pode, por exemplo, na física crônica, que a gente doutora em determinação geral, por exemplo, você pode pegar, você tem o octete de baryons. Então você tem o octete de baryons, você tem o octete de mesons. O octete de baryons, quer dizer, no SO3, o octete... Oi? Desculpa. Fala. Não, eu pensei que você ia perguntar a representação de junta, né? Isso, a representação de junta, exatamente, é a representação de junta. O octete de baryons, né, lá do Eightfold, do Wade Gelman e de Niemann, é próton, nêutron, sigma mais, sigma menos, sigma zero, xi mais, xi menos, e o eta zero, lambda, partícula lambda. Então são 8 que você tem. Quer dizer, quando você faz aquele octete, né? Da representação 8, né? Do SO3 de sabor, né? Não estou falando de cor aqui não. Então a gente tem o próton, o neutro aqui nesse duplete, aqui a gente tem um triplete, então aqui a gente tem xi menos, xi zero, xi mais, aqui a gente tem que é o sigma mais, sigma zero, sigma menos, aí aqui a gente tem o xi menos, e aqui a partícula chamada partícula cascata, xi mais. Aqui tem sigma mais, sigma zero, sigma menos, e aqui a gente tem neutro e próton. E aqui, além desse, são 7. Mas aí aqui em cima desse aqui, não, isso aqui é o triplete, e aqui tem o lambda, que faz parte do octete. Então são 8 partículas, né? Então essas 8 partículas, como você observou, elas estão na representação adjunta. Então você pode tentar formular um modelo efetivo para descrever a interação direta dos rádios. Esquece a interação dos quartos. A gente não sabe que é CD ainda. Você está num domínio, você está numa região de energia em que você não tem penetrabilidade nos bares, quer dizer, você está trabalhando com energias que não são suficientes para investigar a estrutura interna dos bares. Então, em princípio, né, você está fazendo inspeção com ondas que tem um comprimento de onda, quer dizer, muito maior do que o comprimento de onda de Compton dessas partículas. Você está sempre por fora, você nunca consegue ver a partícula lá dentro. Então, nesse limite de baixa energia, é razoável você então considerar esses hadrons interagindo como se fosse uma força de Van der Waals, né? A interação molecular, você pode trabalhar com as moléculas, se você estiver num regime de energia mais baixa, né? Não na faixa dos elétrons volts dos Kelvin, você pode olhar para as moléculas, né? Sem precisar entender a estrutura interna das moléculas. Aqui a gente vai olhar os prótons, esses baryons aí, esse octete, sem precisar se preocupar com a estrutura de quarks deles. Então, nessa descrição eu posso pensar que esse octete eu posso associar a esse octete, né? Eu posso pegar esse octete meso, né? De baryons, por exemplo, escrever dessa forma, exponencial de I. Vamos colocar os membros do octete aqui, quer dizer, todas as partículas do octete aqui com geradores de S, quer dizer, é representação de junta, é 8. Então eu posso colocar aqui os campos, né? Vamos chamar esses campos lá de, como bário, vamos chamar de campo BA. E aqui as matrizes de Kelman sobre 2, são geradores de SO3. Então eu estou escrevendo essa ação aqui, onde esses BAs aqui vão representar para nós esses campos do octete. E aí, vou propor essa ação, quer dizer, o traço de Udaga de U. Então eu vou tirar uma ação que vai me dar a interação direta desses baryons do octete entre si. Quer dizer, na verdade, eu vou descrever essa interação efetiva baryônica, na verdade, através de um modelo sigma. Essa que é a ideia da teoria chamada teoria de perturbação geral. É você representar os campos por matrizes e aí você tem um modelo sigma em dentro.
certo? Então é só para dar uma tintura a vocês de como essa representação aqui pode aparecer. Então, lembrar sempre isso. Em muitos casos, né, por exemplo, em física em 2 dimensões, por exemplo, o pessoal que estudou, que era moda bastante na década de 70, né, estudar modelos solúveis bidimensionais, esse modelo sigma não linear apareceu repetidas vezes, tá certo? Então, é só lembrar isso, né? A gente está falando, quando a gente fala de campos que estão tomando os valores no grupo e não na álgebra, a gente pode sempre transformar essa descrição no modelo sigma não linear. Tá bom? Então, isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Eu acho que com isso aqui a gente dá para dar uma encerrada. Modelos sigma não lineares são boas teorias efetivas. Por exemplo, no caso de Hadrons aí que a gente está dando. Agora, o próximo passo é a gente voltar para o nosso estudo das simetrias, né? Buscando teoria, aqui para desesperado, vamos lá. Essa semana, se Deus quiser. Não, isso é interessante, isso aí é bastante profundo. Tem uma física matemática muito rica por trás disso. Você pode fazer um estudo de física matemática, assim, estudo de variedades, classificação de variedades para classificar modelos sigma não lineares, muito rico. Esse trabalho do Witten, por exemplo, esse trabalho dos Gauge non-linear sigma modes, é um trabalho de física matemática bastante refinada. Tá? Deixa eu te perguntar, nessa direção, se a gente estivesse interessado em estudar um modelo de quarks mesmo, com energia suficiente para quarks, mas só os quarks mais leves, né? Que a gente pudesse ter um SO3 de sabor ali, aproximadamente, que a gente pudesse ter, que a gente conseguisse estudar esses 3 quarks mais leves, mas que ainda assim na escala de energia que a gente trabalha eles fossem praticamente sem massa, de forma que a gente pudesse ter essa simetria quiral mesmo. Você tem algum texto na cabeça que você acha que é? Tem coisas que tem um trabalho muito bom, mas assim, os autores bons para isso é um autor chamado Minkowski. Não é o mesmo Minkowski. É o Minkowski, eu acho que ele é de, não sei se é de Zurique ou de Berna. Eu acho que é Minkowski. De repente até parente, não sei, descendente, não sei. Então, Minkowski tem um outro nome que é importante para isso aí, é Matsura, né? Minkowski, fez bastante coisa nessa direção. Tem o ex-colega meu da CIS, o Benucci. Legal. E tem um outro aí que é um alemão também, que ele é bem bom nisso aí. Ele publicou várias coisas com o Minkowski. Mas acessando o Minkowski, né, que seria Chiral Perturbation Theory, realmente a anotação é essa, KPT, Chiral Perturbation Theory, Minkowski, não sei se está na cabeça, não está vindo agora, mas eu acho que o melhor autor para isso é o Minkowski, com essa colaboração desse cara que vocês vão ver em paper, esse parceiro dele de paper, é alemão também, acho que é suíço também, de teoria de perturbação quiral. Aí tem uma discussão muito boa. O Yuri, na escola de verão, aqui nas atividades de verão do ano passado, acho que foi o ano passado, 2018, foi 2018 ou 2017, ele deu um mini curso muito bom sobre teoria de perturbação quiral. Mas acho que ele ficou em Hadrons, se não me engano. Eu não assisti, eu me recordo. Acho que ele ficou nos Hadrons também, mas ele deu boas referências lá no curso. Tá bom? Então, acho que isso é interessante de você estudar. Tem uma fenomenologia muito rica. Tem os espanhóis que também trabalharam. Isso aí foi um campo que assim, ele se popularizou bastante, né? Acerca de... na década de 90, entre 95 e 2005, tem muita literatura sobre teoria de perturbação quiral. A minha intenção é que dizem que quem está estudando Higgs composto, eles usam algumas técnicas de teoria de perturbação quiral para poder aplicar em... Exatamente. Quem estuda, por exemplo, Hadrons composto de quark, é a mesma tecnologia. É isso mesmo. Bom, então eu vou parar por aqui hoje. Eu pensava fazer uma aula mais nova, mas eu cheguei muito cansado essa madrugada. Eu vou dar um prantinho aí. Nem comi nada ainda hoje, vou dar um prantinho depois. Então, dispenso vocês. Hoje, essa semana, eu vou organizar, eu vou rever os horários, mas de qualquer maneira eu vou querer marcar uma atividade sábado, tá bom? Aí a gente faz sexta e sábado para avançar um pouquinho, tá? Para a gente poder começar as identidades de hora, lá no nome dele, se Deus quiser. E depois a gente vai voltando com elas para a relocalização. Tá, é isso.